Oi, pessoal. A gente está aqui hoje com a Daniela Camargo e a Luísa Mandetta, trainers do Instituto Enegrama. E eu sou a Priscila Bastos, diretora de instrução do Instituto Enegrama. E a gente vai conversar um pouquinho sobre empatia e o impacto da empatia nessa situação que a gente está vivendo hoje, com o coronavírus, o impacto da empatia numa crise como um todo, como lidar, quais são as emoções que acabam aparecendo junto. E o fato de hoje, especificamente, o medo, que geralmente é uma emoção que afasta pessoas, de repente está gerando empatia de novo. Meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que primeiramente, assim como todos em nós, precisamos respirar, né? Respirar para poder verdadeiramente nos colocarmos no lugar do outro. Nós havíamos conversado um pouco anteriormente, em outras oportunidades, que o medo nos uniu, né? O medo em comum fez com que a gente conseguisse desenvolver compaixão e empatia. E por isso que nós temos observado tantos movimentos em prol daqueles que hoje não têm acesso ao que seria de higiene básica, ou álcool gel, ou sabão, ou a alimentação básica, né? Nós estamos vendo muitos movimentos que estão sendo feitos. Se nós pudéssemos falar, o que mais nós estamos observando no Brasil é o movimento da população, né, para que possa gerar aí fundos. Eu vi que esse final de semana teve uma live do Gustavo Lima, que juntou mais de 10 milhões de visualizações, ele ganhou mais de 100, se não me engano, 100 mil reais e doações, né? A gente está falando de um ídolo, mas a gente está vendo pessoas comuns fazendo esse movimento, né? Vários movimentos comuns, como o pensamento no gari, no recolhedor de lixo reciclável, que precisa ter sabão e água para lavar a mão, porque o vírus ele fica até por 72 horas no plástico, e as pessoas se mobilizando e montando kits com um pouco de água e sabão, e entregando isso para as pessoas para que elas possam se cuidar. Então, o que nós falamos com isso é que quando nós, a partir do medo, somos empáticos, nós somos mais humanos e geramos ainda mais compaixão em prol de todas as pessoas, desde aquela que está ali do meu lado e precisa da minha ajuda, até as pessoas que não têm acesso ao que é de higiene básica. É isso aí, eu acho que, se a gente for falar de empatia, existem dois tipos de empatia, né? A empatia por contágio, que é essa empatia que está acontecendo agora, né? Tá todo mundo ali minimamente no mesmo barco, com medo de ausência de saúde das pessoas que a gente ama, com medo de problemas econômicos, perder emprego, com medo de como é que vai ficar a minha empresa. Então, isso é o que a gente chama de empatia por contágio, né? Então, quando alguém prende o dedo ali numa porta, você se contorce junto, né? Quando um bebê que é molinho, tem menos defesa, menos julgamento, valores, digamos assim, um chora, o outro chora também. Então, essa empatia, que é uma empatia natural do ser humano, ela está aflorada nesse momento, né? Então, a empatia de contágio, por contágio, ela está aflorada nesse momento. E tem uma outra empatia que é muito importante, quem está minimamente preocupado aí com liderança do futuro, é uma empatia que a gente chama de empatia cognitiva, né? Nós não somos... A gente tem dificuldade de entender as emoções que são diferentes das nossas emoções, né? E um líder, para ser um grande líder, ele tem que ter a cada vez mais desenvolvido a habilidade da empatia. E isso é explicado por evolução nossa mesmo como espécie. Nós sempre precisamos lutar para sobreviver. A gente sempre precisou de lutar para sobreviver. Antes a gente lutava para nos uníamos para ter um abrigo, para não passar fome, né? Hoje a luta é diferente, mas ainda assim tem uma luta, né? A gente, desde a infância, né, nas escolas, as nossas escolas, elas seguem um modelo muito americano, então desde criança a gente vem aprendendo e sendo ensinado a competição. Isso distancia um pouco do ser empático, né? Como é que eu vou ser empático se eu aprendi a ser agressivo, que eu aprendi que eu tenho que me impor para eu ter o meu lugar no mercado de trabalho e que eu tenho que ser um líder rígido, né? Isso é um pouco diferente do ser empático, generoso e ter compaixão, né? Mas a gente percebe até no reino animal que os grandes líderes, eles são muito empáticos. E é o que a gente chama de empatia cognitiva, ou seja, a gente precisa, pode e tem que aprender, ampliar, aprofundar, que é olhar para o outro e falar, nossa, ele pensa completamente diferente de mim.
né? A religião dele, por exemplo, fala que se o filho dele estiver passando mal, ele não pode fazer transfusão de sangue, né? E a minha religião é completamente diferente disso. Mas peraí, ele tem uma religião, eu também tenho, ele respeita os próximos, ele acredita em algo maior, então tem muito mais coisa em comum do que coisas que separam, né? E isso é o que a gente precisa o tempo inteiro aprofundar, estudar e praticar. Então, não há problema algum em alguns momentos da sua vida que você fala, putz, eu não estou sendo empático, porque é meio que natural da nossa evolução. Então, a primeira autocompaixão, de falar que está tudo bem, mas se for importante para você desenvolver essa habilidade da empatia, entenda que ela vai ser um pouco forçada, tá? E por isso que os especialistas dizem que não adianta você querer ser empático com tudo o tempo todo, tem hora que você vai bloquear a empatia mesmo, porque ela requer muita energia. Tem vários tipos de empatia que requer muita energia da gente, é uma coisa forçada, não é natural. É uma musculatura que a gente tem que desenvolver, né, na verdade, é um treino, e eu gosto muito quando tu fala assim, a gente está agora, por causa desse medo todo, a gente está aí mais ou menos no mesmo barco, né, é uma maneira de pensar, mas talvez a gente esteja no mesmo mar revolto, cada um no seu barco, uns com mais recursos, outros com menos recursos, e talvez seja justamente por estarmos em barcos diferentes que as nossas preocupações são um pouco diferentes, né? Então, apesar de estarmos conectados através do medo, a gente vê aí uma grande gama de pessoas voltando esse medo ao medo financeiro, né? A não quebrar empresas, a não falir empresas, a não perder empregos, e um outro medo, outros barcos, né? Levando a gente a ter um medo mais relacionado à nossa saúde, né? Ao cuidado com a saúde nossa e dos nossos familiares. E essa polarização está gerando conflito, né? Então, a empatia nos trouxe para um medo que nos conectou empaticamente e, de repente, nos separou porque esses medos são diferentes. E agora a gente está, novamente, uns voltados contra os outros. É interessante esse movimento. E aí me faz pensar que, na verdade, um dos aspectos mais importantes para que a gente consiga verdadeiramente ser empático com o outro é parar um pouco para avaliarmos como é que nós estamos sentindo e reagindo mediante ao que nós estamos vivendo, né? Como eu estou me sentindo, eu estou reagindo normalmente, eu não estou, de que forma que isso está me impactando, qual que é a minha preocupação com relação à parte econômica e financeira e como é que vai andar o meu trabalho de agora em diante. Por quê? Porque se isso não estiver estabelecido, se eu não tiver consciência, eu não consigo manter o equilíbrio. E se eu não consigo manter o equilíbrio, eu não consigo me conectar, porque eu fico over, né? É a mesma coisa de que tá tocando para todo mundo uma melodia e eu tô 2 tons acima. Eu não consigo entrar na frequência. Então, até para que eu possa utilizar a habilidade de conciliação dos pontos de vista diferentes, né? Porque já que é fato que nós temos um vírus e ele vai gerar mortes e ele vai gerar um impacto na economia, como é que eu consigo conciliar para, junto com a grande maioria, encontrar um caminho do meio para a gente se unir e não se separar? Né? Porque se a gente começar a observar, a gente não pode entrar nesse movimento de quebra. É como se estivesse havendo uma quebra entre os que querem voltar a trabalhar e os que querem e os que acham que se não voltar e vai morrer muitas pessoas, e ambos os aspectos existem laudos técnicos que comprovam que vai acontecer, né? Então, qual que é o caminho do meio? Como é que eu pondero? Porque primeiro, a gente sempre fala que quando a gente vai fazer uma mentoria e quando a gente vai ajudar as pessoas a pensarem, a gente tem que fazer boas perguntas. Eu acho que esse é o momento para a gente fazer boas perguntas para nós mesmos. Quais são as perguntas que eu não estou me fazendo, né? Porque é fácil e a gente tem visto que muitas personalidades se movem muito rapidamente em prol de ajudar o outro. Mas de que forma você está se ajudando? Porque se você não estiver bem, você não consegue ser empático. E é da mesma forma que em alguns momentos você tem que ter consciência que você deve não ter empatia, né? Que se você ter empatia, em algum momento você não tiver, tá tudo bem, nós somos seres humanos. O negócio é o equilíbrio entre ambas as partes. E esse equilíbrio é uma grande missão, né? Porque as pessoas que são naturalmente empáticas, quando vêm, elas se perdem nesse caos todo aí, ajudando todo mundo. Enquanto aquelas que são um pouco mais frias emocionalmente, naturalmente estão pensando nos números agora. E aí, como conciliar essas pessoas tão diferentes, né? Eu vejo que o autoconhecimento ele é determinante nesse sentido, né?
quando eu entendo mais como eu funciono como ser humano, eu entendo mais como o outro ser humano funciona. E a partir de então é mais fácil eu me conectar com o que o outro sente, né? Sendo empatia, sentir o que o outro sente e não só compreender, né? Porque só compreender fica raso. Então, como eu busco na minha história a dor que dói em você agora, né? Essa circunstância agora tá fácil, mas e no dia a dia? Como que a gente leva essa empatia para depois da crise, né? Como que a gente continua sendo mais generoso, tendo mais compaixão como estamos tendo agora, né? O quanto isso é importante, principalmente na liderança, né? Como bem a Luísa falou antes. Pri, e escutando um pouco do que você falou, me faz lembrar uma coisa. A maioria de nós se acha muito empático, né? Muito. Eu tomei um choque quando eu descobri que o meu perfil do Enneagrama tende a ser o menos empático, mas eu sou a rainha da empatia, né? Então, a gente se acha muito empático, porque a gente meio que quer resolver o problema dos outros, né? Então, eu recebi uma ligação essa semana de uma amiga que estava apavorada. Ela tem uma bebê de 6 meses. Meu Deus, eu vou ver se junto com minha filha. E aí, o caminho natural meu era tentar ajudar ela via estatísticas, né? E eu ia me ferrar. Por quê? Né? Lembra que é o tentar explicar. Como você falou, né, Pri, a questão de tentar, acho que empatia tem a ver com isso, patos, né? Patos vem do grego, que significa mais ou menos emoções. Então, é tentar se conectar com a emoção da pessoa, né? Isso, para mim, eu confesso que para mim, individualmente, é uma coisa que eu tenho que... É a tal da empatia cognitiva. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me forçar, eu tenho que fazer uma prática mesmo para isso, né? Então, aí, conversando com essa amiga, eu falei, peraí, qual foi a última vez mais recente que eu senti tanto medo como ela está sentindo agora, né? Porque, para mim, o medo dela era irracional, exagerado, ela estava sendo influenciada pelas grandes mídias, mas nada disso importa, porque ela estava sentindo medo. E aí eu falei, qual foi a última vez que eu senti tanto medo? Aí eu lembrei, também era um medo irracional, por um acaso, e eu lembrei e falei, agora eu estou sentindo, conseguindo me aproximar do que ela está sentindo. Aí sim, eu consegui escutar ela desabafou e foi tudo bem. Então, eu acho que talvez essa seja uma dica legal para quem quer praticar a empatia, né? Você está vendo a pessoa com muita raiva pela sua lente, sem razão de ser? Você está vendo a pessoa muito emotiva, sem razão de ser? Tenta lembrar a última vez que você ficou com raiva, a última vez que você ficou emotiva, e como é que você se sentiu. E como é que você poderia ajudar essa pessoa, né? Quer ver, ó? Em contrapartida, o que a Lu acabou de falar, me fez pensar que o meu primeiro movimento foi um excesso de empatia. Eu comecei a pensar em como os meus alunos, enquanto os meus participantes, os meus amigos precisavam de ouvir alguém que pudesse ajudá-los a gerir suas próprias emoções. E, gente, eu enchi a minha agenda. Eu tinha tempo para todo mundo, menos para quem? Para ti, né? Para mim. E o que aconteceu no final da semana? Uma sensação de estafa. Uma sensação de que eu não conseguia mais olhar para o celular, não conseguia mais olhar para a tela do computador e que eu precisava praticar o ócio, né? Ficar em silêncio, ficar comigo mesmo. Então, o que é interessante a gente colocar nesse momento, que é mesmo que a gente tendo conhecimento, nós vamos, de uma forma automática, acessar alguns pontos que não são pontos de equilíbrio na nossa personalidade. E tá tudo bem. A maior questão aqui é, pera lá, eu sei o caminho para organizar isso, para regular isso, ou eu percebo, mesmo que eu não saiba, mesmo para quem ouça esse nosso vídeo e não entenda muito bem de Enneagrama, se você está percebendo que você está over, se tá over, é porque tem alguma coisa que você precisa parar e ver. Qual que é a dor que você está tentando esconder, né? Porque a gente sempre fala dentro do Enneagrama que tudo que está em excesso pode estar escondendo uma dor, uma fragilidade. Por que é que você vestiu, de repente, a roupa do forte, do persistente, daquele que dá conta e escondeu a tua fragilidade, o teu medo, a tua sensação de insegurança? Porque este é o momento que falar sobre o que você sente gera bastante empatia, porque faz a pessoa te ver humano como ela. E é isso que eu tenho compartilhado bastante com as pessoas a qual a gente tem podido se falar, né? Olha, eu estou sentindo dor, isso assim como você está sentindo. Eu estou fazendo este movimento para me ajudar. Quais os movimentos que você pensa que você pode fazer por você? Interessante tu falar isso, né, Dani? Porque uma boa maneira de ajudar o outro ter empatia por nós, porque isso é um anseio muito louco, né? A gente sempre quer que as pessoas tenham empatia pela gente, mas talvez a melhor maneira de alcançar isso
é aprender a entender o que eu estou sentindo e comunicar o que eu sinto. Porque às vezes a gente quer que o outro tenha empatia, mas a gente não sabe comunicar o que a gente está sentindo. A gente fica angustiado, fica com raiva, mas na verdade a gente quer colocar uma angústia para fora e se sentir acolhido naquela angústia. Então, fazer aquele questionamento, né? Por que eu sinto o que eu sinto agora? E como que eu comunico isso para o outro? Para que ele entenda o que eu diga, né? Eu acredito que nessa circunstância toda, eu vejo que o principal ponto de empatia que estamos tendo uns pelos outros é o fato de termos os nossos familiares longe, né? Os nossos amigos que estão longe, uma grande preocupação de como eles estão e principalmente de tipo, pai, se um deles fica doente, o que eu vou fazer, né? Não posso fazer nada, não posso nem cuidar. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Dessa angústia de não poder estar perto de quem amamos. É quase opostos dentro da gente, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a consciência do que é necessário ser feito, que tem a ver com o afastamento, com o cuidado, com a necessidade de remanejamento do aspecto do trabalho para continuar sendo produtivo, até porque os boletos virão, e isso é comum para todo mundo, todos nós temos essa preocupação. E é engraçado que quando a gente fala todos nós, pode perceber que até mesmo alguns que não têm por costume visitar parentes, conversar ao celular com familiares com tanta frequência, estão sentindo uma necessidade absurda, né? Acho que é exatamente a Lu, em determinado momento, falou sobre a finitude da vida, né? Eu acho que a partir do momento que a gente olha para a possibilidade de não mais poder fazer o que eu gostaria, porque, primeiro, para que eu possa pensar assim, eu estou entrando em contato com o que é importante para mim, que são coisas que no movimento rápido e automático da vida eu não me permito. Eu não percebo que eu não me permito, porque a vida, os compromissos, eles vão entrando, encaixando os espaços e a gente vai naquele movimento realizando e não percebe. Quantos de nós já perdemos algum familiar, algum amigo que depois a gente pensou, poxa, poderia ter visto mais, poderia ter falado mais. Então, não é a primeira vez que a gente entra em contato com isso, né? Então, a gente já em doses menores ao longo da vida, com as perdas que a gente viveu, a gente pensou sobre isso, mas veio novamente a onda do comportamento automático e a gente se esqueceu. E nesse momento, mais do que nunca, uma das coisas que eu penso que as pessoas precisavam aproveitar. Não é fácil nós conseguirmos olhar para dentro. O momento nos colocou olhando para dentro. E olhe e preste atenção no que é importante para você, porque vamos dizer assim, o teu coração está clamando pelo que é importante, né? Então, a partir daí a gente pode pensar nos remanejamentos que eu gostaria de fazer. Uma das coisas que a quarentena trouxe para todos nós, no primeiro momento, é claro, como todos foram interrompidos bruscamente nos seus comportamentos repetitivos, na vida corrida, o primeiro momento foi de estranheza. Por isso que aumentou tanto a quantidade de divórcios, né? Se não me engano, Nova York foi 50% de aumento de divórcio, né? Só que aí no segundo momento começou a se ver outros aspectos. Quando saiu daquele primeiro momento, eu comecei a gostar um pouco mais de observar as coisas que meu filho aprendeu. Comecei a perceber um pouco mais como é pesado a rotina de casa para minha esposa. Ao mesmo tempo, ela começou a ver quais são de eu trabalhar em casa, ela começou a ver quais são os desafios que eu tenho no meu trabalho. Então, tudo isso pode gerar empatia entre a família. E é um momento bom. E isso conecta completamente com esse olhar para dentro, essa saudade do que eu ainda não vivi com as pessoas que eu amo. Interessante, né? Lu, eu vi que você queria falar um pouquinho antes. Eu acho que é bem isso, sabe? Eu sempre lembro para os meus alunos que todos os momentos difíceis da nossa vida, eles trazem com eles presentes, né? Tudo, eu digo tudo mesmo, qualquer coisa que aconteceu na sua vida que foi muito ruim, ainda assim traz presentes para você. Então, neste momento de agora, eu acho que um presente que vai trazer para a gente é a questão de priorizar, né? O que é? Hoje eu conversei com uma amiga que há anos eu mudei de cidade, né? E aí a gente tinha o hábito de conversar toda segunda-feira, daqui a pouco aquilo parou, daqui a pouco ela teve um filho, depois a segunda. Então a gente vai parando com algumas coisas que nos fazem muito bem, distanciando de algumas pessoas que são
parte da gente, nós somos seres de pertencimento, e aí que piscou o olho, a gente está só lidando com colegas de trabalho, né, com as pessoas do nosso entorno, e isso é muito importante. Para algumas pessoas um pouco menos, outras um pouco mais, mas assim, sabe, Pri e Dani, eu fico bem impressionada, vocês sabem, a gente no papel de trainer, a gente está o tempo inteiro em sala de aula com os alunos, nas empresas, a gente está fazendo as mentorias individuais, e eu fico um pouco impressionada como as pessoas estão distantes de amigos, né? Elas não tem mais aquela rotina, né? O pessoal de BH sabe do que eu estou falando, né? Ir para o botequinho no final da noite, então vai ficando cada vez mais difícil. Então, essas coisas, né? E eu acho que a gente se aproxima, ninguém vai morrer, né? Milhares de pessoas já morreram, é claro que algumas pessoas vão morrer, a gente está no meio de uma pandemia, né? Não há como não falar sobre isso, mas eu acho que a gente deve manter, sim, a nossa sanidade mental e aproveitar essa proximidade da morte, né? Então, morreu 10, morreu 20, a gente está acompanhando isso passo a passo, né? Então, essa proximidade da morte para lembrar para a gente o que realmente importa, né? Porque a gente sabe que vai morrer, é a única verdade, né, inexorável da vida, mas a gente se esquece. Então, eu gosto de lembrar isso ao longo do meu dia. Assim, cara, num cenário de morte, que impacto que tem isso na minha vida, né? Qual que é a importância disso na minha vida? Porque no leito de morte, o que os médicos mais escutam não é eu queria ter tido uma carreira diferente, eu queria ter tido mais dinheiro, né? No leito de morte, o que os médicos mais escutam é eu queria ter tomado um sorvete terça-feira à tarde com meu filho, sabe? Então, essas coisas que têm a ver com a conexão com os outros, né? E aí, a gente está numa geração animal de estimação e Netflix, porque isso é bem menos complexo do que lidar com outro ser humano. Por quê? Se a empatia ela vem de patos, que vem de emoção, o Enneagrama nos mostra 9 emoções humanas. E aí, não é fácil a gente lidar com emoções diferentes das nossas, né? Esse é um aprendizado diário, a gente sabe que as pessoas são diferentes, mas a gente não sabe muito bem lidar com isso. O fato é o tanto de angústia, a maioria dos casamentos terminarem, eu sempre digo que tem casamento que tem que terminar, mas a maioria terminar é esquisito, né? É estranho. Sociedade de décadas terminarem, as pessoas com dificuldade de resolver coisas, porque geralmente as pessoas querem as mesmas coisas, a gente quer sair da pandemia com o mínimo de pessoas mortas, a gente quer sair da pandemia com o mínimo de empresas quebradas, a gente quer que todo mundo tenha acesso a tudo, o nosso ministro da Economia falou que nenhum brasileiro vai ficar para trás, e é isso que a gente quer, mas a gente quer de maneiras diferentes, e aí as brigas elas se dão por isso, né? E jornal não vende falando coisa boa, então a gente tem mais acesso a coisa ruim mesmo, né? Se for fazer um olhar para o ser humano como um todo, no fim tá todo mundo remando para o mesmo lado, né? E é engraçado que mesmo remando para o mesmo lado, a gente ainda não consegue, em algumas circunstâncias, olhar para o lado e dar a mão para quem está do lado, né? Porque está pensando um pouco diferente sobre o que está vendo para o futuro, né? Isso que tu me falou agora me lembrou daquele filme Clique. No filme Clique, o cara recebe o controle remoto e ele acelera a vida para os momentos onde satisfaz o ego, né? E chega ao final justamente de encontro com a morte, né? Eu acho que a morte, ela tem esse... Eu gosto quando tu fala da morte, Lu, porque eu sei que tu gosta de falar disso, né? Não de maneira macabra, né? Mas tu gosta de falar da morte. Mas eu acho que a morte, ela bota a gente para olhar para aquilo que realmente tem significado para a nossa existência, né? E aí talvez o mundo parou para nos entregar um controle remoto de novo e falar, viu, tá aqui uma nova chance para ti, né? Talvez como nunca acreditamos que tivéssemos essa chance, mas a gente pode redirecionar um pouco da nossa maneira de viver, né? Nas nossas atitudes, a maneira como olhamos até para nossa família, né? Porque tem dia que a gente tá sacudo, tem dia que a gente não quer nem olhar para a cara do outro. E de repente a gente tá ali, tipo, que pena que a gente não tá aproveitando tanto essa vida quanto a gente poderia juntos, né? Me peguei nesses dramas aí esses dias, inclusive antes tu falou, às vezes pessoas da família que antes não se conversavam tanto e de repente estão se falando. Cara, eu nunca, não é que eu nunca, mas eu não me recordo de eu ter recebido na vida uma ligação do meu irmão mais velho. E ele me ligou esses dias preocupado, eu falei, mas o que está acontecendo? Então, ele não é tanto de demonstrar carinho, afeto, cuidado,
mas demonstrou sempre do jeito dele, né? Sempre falou, Pri, ó, juízo. E eu sempre tentei, nunca deu muito certo, mas a gente tentou, né? Mas esse movimento, né? Eu acho que a gente está com o controle remoto na mão de novo, né? E eu acredito que é através da empatia que a gente aprende a usar esse controle remoto com mais sabedoria, né? O que me faz pensar quando você diz isso, Pri, é que está sendo mais comum a gente ter empatia por os que estão distantes do que pelos que estão ao nosso lado. Né? E esse é um grande desafio, porque estamos todos mexidos dentro do mesmo pote, que é a nossa casa. Né? Então, às vezes a pessoa, eu exatamente por ter aí um controle mental, né? Tenho uma maior habilidade mental, estou olhando para os números, para os aspectos, fazendo estratégias, enquanto do meu lado eu tenho alguém extremamente emocional, que está pensando em tudo que pode perder e está com saudade dos parentes, e aí gera minha impaciência com o sentimento do outro, até um pouco de frieza com relação ao sentimento do outro. Então, eu penso que a gente poderia colocar aí a empatia em 3 passos. Primeiro, ser empático consigo mesmo. Depois, ser empático com quem está ao seu lado. E, no terceiro momento, ser empático com todas as pessoas que são importantes para você ou que você pode fazer diferença na vida delas. Né? Porque, se não for dessa forma, se não tiver esse movimento, não será verdadeiramente empatia. Porque não adianta de nada eu fazer vários esforços para ajudar as pessoas lá fora que estão sem acesso a algumas questões, não desmerecendo a necessidade de fazer esse movimento. Mas eu pecar com quem está do meu lado e que está tentando me dar a mão nesse momento onde ambos estão num pouco de ansiedade emocional, porque a ansiedade tem tudo a ver com o medo do futuro, e é exatamente isso que nós estamos utilizando do medo nesse momento, né? Nesse momento, é o medo do que pode vir a acontecer. E tudo é expectativa, apesar que tem vários números, fazendo várias contas, de repente a gente ainda pode se surpreender com uma onda de compaixão, caridade, de uma forma geral, e o impacto ser bem menor, se a gente verdadeiramente conseguir impetrar a tal da compaixão e da empatia entre as pessoas. Pessoal, para a gente encerrar, então, a fim da gente fazer uma reflexão final, Dani, que dica aí que você dá para a gente? A minha dica, que eu acho que seria importante, é olhe um pouco para você. Né? Avalie os seus sentimentos, avalie as suas expectativas, o seu medo, encontre alguém que você possa demonstrar sua fragilidade, se permita se sentir humano, para que você verdadeiramente consiga ser empático com o outro. Boa, Dani. Lu? Muito bem, eu vou na linha da Dani, né? O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou, né? Quando ele enterra Lázaro, seu grande amigo. Então, tudo bem chorar, tá? Tudo bem reclamar. Então, primeira coisa, autoempatia, autocompaixão, para que você entenda também as suas fraquezas e possa auxiliar o outro. Empatia deveria vir sempre junto de compaixão, e compaixão lembra a gente de ação. E ajudar o outro com generosidade, com amorosidade, faz absoluta diferença. Lembrando que muitas vezes o ideal é que a gente se cale, o ideal é que a gente pare, o ideal é que a gente ouça muito mais do que fale, e também tudo bem a gente chorar, não há problema algum. Mas, se eu puder dar uma dica também, seria olhar sempre para frente. Se você é um líder, entenda que isso vai acabar, essa pandemia vai acabar, e você tem que estar pronto para auxiliar as pessoas ao seu redor, as pessoas que você lidera, olhando para frente, com a certeza de que grandes líderes trazem empatia como suas habilidades principais. Boa, Lu. Tudo bem que a gente sinta o que a gente está sentindo, né? Tudo bem sentir medo nesse caos. E só tem um jeito de sair disso tudo. Aprender a ouvir o que a gente sente e aprender a ouvir o que o outro sente. Espero que vocês aproveitem as dicas aí, pessoal. E até a próxima.